Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso tempo com Deus dessa semana, já avisando para vocês por que eu não gravei semana passada. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu não gravei, gente, semana passada porque semana passada eu tentei gravar. Agora ajeitei. Semana passada a gente não teve tempo com Deus, gente, porque aconteceram muitas coisas na minha vida de semana retrasada para semana passada. Muitas coisas ruins aconteceram na minha vida ao mesmo tempo. Assim, ruins assim que eu digo de luta, sabe? Luta do dia a dia. Aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu tentei gravar o vídeo para vocês 2 vezes e não consegui. A primeira vez eu comecei a gravar o vídeo, do nada eu comecei a sentir que não era aquilo que eu tinha que falar. Comecei a sentir, para de gravar, não é pra falar isso, para de gravar. Eu parei de gravar, porque eu sabia que era Deus falando comigo, me incomodando. Para de gravar, não é pra você falar isso. Parei de gravar. Aí, quando foi a segunda vez que eu comecei a tentar gravar o vídeo, alguém me interrompeu e depois eu fiquei tantas horas, tipo assim, pra voltar o vídeo, que depois quando eu fui voltar eu já não sabia onde eu tinha parado, então não pude continuar o vídeo. Então semana passada eu não consegui gravar o nosso tempo com Deus, tá? Não foi porque eu não quis, tá, gente? Foi por causa dessas situações que eu não consegui gravar. E essa semana eu ouvi uma palavra agora à tarde. Eu tenho ouvido algumas pregações até de uma pastora que eu nunca tinha ouvido, e eu tenho gostado muito das pregações dela. Depois vocês procuram no YouTube Sandra Alves. Ela tem falado muito ao meu coração, as pregações dela, eu tenho gostado muito. Eu sou bem seletiva com os pregadores que eu ouço, tá? Sou bem seletiva, não escuto qualquer um. Principalmente tem que ter a mesma linha teológica que a minha, tem que ter a mesma linha de raciocínio que a minha, acreditar em pós-tribulacionismo e outras vertentes, assim, a mesma dinâmica que a minha. Por exemplo, eu não gosto de pastor que grita muito. Claro que é o jeito de cada um, eu super compreendo, gente. Tem gente que se comunica daquela forma, que tem uma conexão, que sente. Eu particularmente não gosto de ninguém que grita demais, eu não gosto, tá? Não gosto. Isso aí me incomoda. Então, assim, Deus tem seus meios de falar uma palavra no coração de cada pessoa de formas diferentes. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus de intimidade. Então, Deus, ele não tem só uma forma de falar com a gente. Deus, ele tem a forma de falar com a gente, né? Ele sabe a forma de falar que vai tocar no meu coração, ele sabe a forma de falar que vai tocar no seu coração, ele sabe a forma que vai tocar no coração de outra pessoa. Cada pessoa, Deus tem uma forma de tratar, tá bom? E aí eu tô gostando muito das pregações dela, mas hoje, especialmente, eu ouvi uma pregação dela essa semana em que ela falou uma coisa muito interessante, que eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Ela falou assim: você acha que como é que é como é que é o seu relacionamento com Deus durante o dia? Como é que você ora durante o dia? Você acha que você só ora quando você tá de joelhos? Eu pensava muito assim. Porque um tempo atrás eu ouvi uma outra pregação, uma outra pessoa falando no início do ano. Olha como é que eu lembro das coisas. No início do ano eu ouvi uma pregação de uma pessoa falando que a gente tem que demonstrar respeito e temor a Deus. Toda vez que a gente for orar, a gente tem que orar de joelho. E realmente a oração de joelhos tem um poder astronômico, né? Você está de reverência. Então eu tenho um negócio muito forte com esse negócio de joelho. Tanto é que quando eu faço campanha de oração na minha igreja, a minha igreja não tem piso. O piso da minha igreja é cimento mesmo. Quando a gente está na campanha de oração, tem muita gente, por exemplo, no momento da oração, a maioria das pessoas se ajoelha. Quem não pode se ajoelhar, ora sentado.
Eu sempre me ajoelho e tem muita gente que eu vejo, pega o chinelo e bota debaixo do joelho. Acho que eu já falei isso aqui com vocês. Tem gente que pega o chinelo e bota debaixo do joelho. Não, eu boto o joelho no chão mesmo e eu vou de bermuda para o meu joelho bater no chão mesmo. Eu não vou de calça comprida, eu vou de bermuda, porque eu tenho que sentir o meu joelho no chão, eu tenho que sentir dor. Porque eu estou orando, eu estou me sacrificando por Deus. Esse é o meu pensamento. Tô falando que ninguém tem que ser assim não, tá, gente? Isso aí é coisa minha com Deus. Então eu sempre tive um negócio muito forte desse negócio de orar de joelho. E aí essa semana ela falou, mas ela falou de um jeito tão natural, tão brando. E ela falou assim: você acha que Deus só te ouve quando você ora de joelhos? Parece que ela tava falando comigo. Você acha que Deus só te ouve quando você ora de joelhos? Deus te ouve o tempo todo. Você conversa com Ele o tempo todo. Quando você tá com pensamento nele, você tá pensando alguma coisa, oh meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Oh meu Pai, me ajuda nisso. Deus tá te ouvindo. Deus te ouve toda hora. O tempo todo que você tá falando com Ele. Às vezes você tá andando... às vezes você tá andando e você pensa alguma coisa, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai meu Deus, me ajuda nisso, Pai. Deus tá te ouvindo. O tempo todo que você tá pensando nele, Ele tá te ouvindo. O tempo todo que você tá falando com Ele, Ele tá te ouvindo. Você não precisa estar somente de joelhos. E isso daí que ela falou, pegou muito, sabe? Impactou muito no meu coração. E realmente, eu falei, realmente, eu tô o tempo todo conversando com Deus durante o dia. Eu tô o tempo todo falando assim, sempre falando alguma coisa. E às vezes eu tô só pensando. Às vezes eu não externo, eu não verbalizo com a boca, eu só pensei. E hoje aconteceu exatamente isso. Eu só pensei numa coisa, inclusive foi em relação à loja, porque vocês estão vendo que eu estou fazendo compras, algumas compras grandes. As minhas últimas compras têm sido grandes, porque eu preciso realmente, gente, fazer estoque aqui na loja, né? Desde que eu mudei pra cá, eu tô numa loja maior, eu preciso de estoque. E Deus tem feito muitos milagres na minha vida. Eu já falei pra vocês que desde quando eu pedi a Deus socorro, que eu venho orando a Deus, pedindo a Deus socorro, desde quando eu quase quebrei na outra loja, que eu tinha praticamente 3 produtos na prateleira que eu tinha que espaçar para preencher a prateleira, que eu quase não tinha produto na prateleira. Eu falei para vocês que Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado, Deus tem colocado pessoas abençoadas na minha vida e Deus tem feito isso na minha vida. Deus tem feito um milagre atrás do outro na minha vida. Deus colocou pessoas para me levantar na minha vida. Deus tem colocado, sabe, de uma líder minha a uma pessoa que eu nunca vi na minha vida chegar pra mim sem nunca ter me visto de outro estado querer me abençoar, querer me ajudar. Então, Deus, Ele tem os meios dele para abençoar a vida da gente. A gente não pode pensar com a cabeça limitada que Deus só consegue fazer aquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente acha possível, a gente achar que Deus só consegue fazer aquilo dali. Deus faz portas abrirem onde não tem, Deus faz coisas surgirem de onde não tinha, Deus faz coisas acontecerem que nem você sabia que podia acontecer, Deus faz. Então a gente não pode pôr limites no poder de Deus, porque a gente não tem noção do tamanho da inteligência de Deus e das possibilidades de tudo que Deus pode fazer. Deus é um Deus do impossível. Deus faz surgir uma pessoa, se Ele quiser, Ele faz surgir uma pessoa na sua frente agora que nunca te viu, falar assim, fulano, você tá precisando de quê? Eu tô com vontade de te ajudar. Deus faz assim. Deus tem feito muito isso na minha vida, mas muito, muito. De Deus colocar pessoas na minha vida que eu nunca me viram pessoalmente, de outro estado, me ajudarem, abençoarem a minha vida, trazerem vida de volta para mim, trazerem vida de volta, trazerem esperança de volta para uma coisa que eu achava que eu não via uma solução. Gente, desde quando eu tava quase falida na minha outra loja, eu lutando para sobreviver,
Porque eu cheguei num ponto, né, de tomar tanto calote, de ter tanto problema, por causa de crediário, que eu quase cheguei no ponto de ter que fechar a loja simplesmente por não ter como repor estoque mais. Eu não tinha como repor estoque. E Deus, eu falava com o Senhor, Senhor, eu não quero desistir do meu negócio. O Senhor não me deu a minha loja para eu quebrar. Se foi culpa minha, se eu fiz tudo errado, me perdoa. Me ajuda a sair disso. Eu clamava a Deus todos os dias. Todos os dias eu clamava a Deus. Eu chorava. Gente, como eu chorei. Como eu chorei por essa loja. Como eu sofri pedindo a Deus para me tirar da situação que eu tava. Que eu não queria fechar minha loja, não queria perder, porque a minha loja era um sonho que Deus tinha realizado. Desde quando eu trabalhava vendendo em casa, eu sempre tive vontade de ter minha loja. E eu chorava com Deus. Falava, Senhor, eu não quero perder minha loja, o sonho. Foi o Senhor que botou a chave dessa loja na minha mão. Eu nunca nem imaginava que eu ia mudar de loja. Que eu ia vim para uma loja maior. Nunca imaginei que eu ia vir para uma loja maior. Nunca imaginei. Eu não pensava nisso assim. Nunca pedi isso para Deus. De vez em quando eu olhava uma loja ou outra quando estava vazia. Eu pensava assim, tal, né? De repente, um dia, mudar de loja. Mas nunca tive assim, Senhor, me ajuda a mudar de loja. Não, nunca tinha orado para Deus. Tinha passado pela minha cabeça. Por isso que eu falo para vocês que realmente a gente ora, não só quando a gente bota o joelho no chão e quando a gente fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, mas a gente ora também quando a gente pensa em Deus. Quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa, Senhor, me ajuda. Senhor, como é que eu vou fazer para pagar isso? Senhor, como é que eu vou fazer isso? E hoje, eu vi um vídeo hoje de tarde. Eu não vou conseguir colocar o vídeo aqui para vocês porque o vídeo tá em inglês, tá? Eu, como vocês sabem, eu falo inglês. E eu assisti esse vídeo em inglês hoje. Eu não consegui colocar aqui para vocês verem, mas o vídeo, basicamente, o pastor, ele falava sobre coragem. E é o que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre coragem. Eu hoje de tarde passou pela minha cabeça assim, que eu tava com medo, né? Porque eu fiz compras maiores. Essas duas compras maiores que eu fiz, teve compra que eu fiz à vista, mas teve uma compra maior que eu fiz que eu parcelei. Lembra que eu falei para vocês que às vezes quando a gente for fazer uma compra grande ou uma compra para uma campanha, para um Dia das Mães, para um dia Natal, essas coisas assim, essas datas que a gente tem que reservar para parcelar, porque aí você precisa comprar mais quantidade, então você nem sempre você vai ter o dinheiro inteiro para fazer uma compra grande. Então surgiu uma oportunidade de muitos produtos que eu tava precisando, igual o pedido de maquiagem que eu fiz, muitos produtos que eu tava precisando com um preço bom, e aí eu fiz um pedido parcelado no boleto. Desses pedidos para trás aí, eu fiz alguns à vista e fiz alguns parcelados no boleto, porque é muita quantidade de produtos. Vocês sabem que, principalmente do Boticário, um pouquinho de coisa que você pede já dá um valor enorme. E eu preciso crescer estoque da loja, porque a loja maior demanda, o movimento aumentou, demanda mais, eu tive que fazer outro móvel, então demanda mais mercadoria. Graças a Deus, gente, eu tô tendo maquiagem toda semana pra fazer, direto, toda semana eu tô tendo maquiagem pra fazer. Então, graças a Deus, eu vendo maquiagem toda semana. Então, assim, eu vim pensando e eu conversando com Deus hoje. Você pensa, quando você faz, tinha tanto tempo que eu não fazia pedidos grandes assim, parcelado, né? E aí eu fiquei assim, hoje no meu coração, assim, eu fiquei pensando assim, você faz o pedido, você faz a parcela sabendo que dá pra você pagar. Mas toda parcela que você faz, mesmo que você sabe que dá pra você pagar, mesmo que você calcula, a gente que depende de venda, não é uma coisa certa, igual uma pessoa que é assalariada. Ao mesmo tempo que hoje eu posso vender 1.000, 2.000 reais no dia de hoje, eu posso vender, tem dia, é raro, graças a Deus. Mas já aconteceu de ter dia de eu não vender R$1. Então, comércio é uma coisa assim muito incerta. Então, você fica com medo. E passou pelo meu coração, numa hora do dia hoje,
passou pelo meu coração assim, Senhor, assim, eu pensei, eu não falei, eu não orei, eu pensei, meu Deus, esses boletos que eu tenho para pagar, Senhor, me ajuda. Pensei no meu coração e apreensiva, né, com medo, porque a gente fica com medo. E aí eu vi esse vídeo desse pastor que ele falava sobre coragem, e ele falava assim, mais ou menos assim, Deus, para realizar grandes coisas na sua vida, Ele não precisa que você tenha apenas fé, porque você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus não precisa que você tenha só fé. Deus precisa que você tenha coragem. Coragem. Deus precisa que você tenha coragem para você fazer. Problema, porque às vezes você tem medo de crescer, você tem medo de fazer algo. Deus quer que você cresça, Deus quer que você ouse, porque para você crescer, você precisa sair da zona de conforto. Eu tava pensando isso esses dias para trás, para vocês verem como que tudo se encaixa. Como que as coisas são, como que tudo se encaixa. A gente não ora só quando a gente se ajoelha, a gente ora quando a gente pensa em Deus. Eu tava pensando nisso esses dias, pensando assim, como que a gente sai, como que a gente cresce sem sair da zona de conforto? Ninguém cresce sem sair da zona de conforto. Você só cresce se você sair da sua zona de conforto. Você não vai conseguir crescer na sua vida se você não se desafiar a fazer algo maior do que você tem feito. Como você vai crescer? Como você vai ter o seu negócio vai aumentar se você não fizer algo maior do que você está fazendo hoje? E aí esse pastor falava, você não precisa só de fé, você precisa de coragem. Coragem. Mas isso, gente, não é coragem para você sair fazendo doideira. Ah, eu sou corajosa aqui, vou comprar 50 mil no boleto da Natura. Não, não é assim. Não é assim. Deus precisa que você tenha coragem, você fazer aquilo que dá para você fazer. O medo é normal. O que você precisa entender é o seguinte, ter medo é normal. Isso ele falando no vídeo. Ter medo é normal, não tem problema você ter medo. O que você não pode é deixar o medo controlar o seu movimento. É deixar o medo impedir que você faça aquilo dali. Ter medo de dar um passo à frente é normal. Ter medo de fazer algo que você nunca fez é normal. Ter medo de tentar fazer uma coisa diferente, tentar seguir uma vertente que você nunca fez, fazer um investimento em algo que você nunca fez é normal. O que não pode acontecer é o medo não pode ser maior do que a sua coragem de fazer. Porque você precisa da coragem para fazer. Seja corajoso, tenha coragem e faça. Entrega para Deus e tenha fé que vai dar tudo certo. Essa é a ordem das coisas. Deixa eu ler um versículo aqui para vocês que eu achei bem interessante, o seguinte. Coragem na Bíblia, a maioria dos versículos da Bíblia, se não todos, que falam sobre coragem, sempre fala o seguinte. Presta atenção, o versículo mais conhecido da Bíblia sobre coragem está em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Presta atenção. Outro versículo que fala sobre coragem na Bíblia está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Outro versículo que fala sobre coragem, está em 1 Crônicas 28, 20, capítulo 28, versículo 20, que diz assim: Seja forte e corajoso,
Mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo? Outro versículo que fala está em Salmos, capítulo 56, do versículos 3 e 4, que diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Gente, o que todos esses versículos têm em comum, além de mandar você ser forte e corajoso? Todos os versículos falam a mesma coisa. Não desanime, pois o Senhor vai estar com você por onde você andar. Todos os versículos falam que se você for forte e corajoso, não desanime, Deus vai estar com você por onde você andar e não te abandonará. Todos os versículos falam a mesma coisa. Todos os versículos que eu li para vocês, vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês, um por um. Todos os versículos que eu li falam a mesma coisa. Seja forte e corajoso, Deus vai estar com você. Não temas, Deus não te abandonará. Todos os versículos que falam, seja forte e corajoso, falam, Deus vai estar com você e Ele nunca te abandonará. Não temas. Percebe? E o que a Bíblia quer dizer com isso, gente? O que a Bíblia fala pra gente? O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer que Deus está mandando você ser corajoso, mas não é você ser corajoso e enfrentar o leão sozinho. Deus está mandando você ser corajoso para você ir enfrentar o leão, mas Ele vai estar contigo. Percebeu? Ele vai estar contigo. Ele só precisa que você vá. Ele precisa que você vá. Gente, como que você vai derrotar o leão e poder contar para os outros que você matou um leão se você não tomar coragem de ir enfrentar o leão? Como que você vai ter uma grande vitória sobre um inimigo tão grande que é um leão? Como você vai contar para os outros que você teve uma grande vitória de matar um leão se você simplesmente não for até o leão? Entende? O que a Bíblia quer falar pra gente em relação a isso? Em relação à coragem? Entenda o seguinte, eu não estou falando para você ter coragem de fazer coisas absurdas. Tudo que você for fazer, você tem que pedir a direção de Deus, você tem que orar. Você tem que falar, Senhor, eu tô com vontade de fazer isso no meu coração. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer um investimento nisso. Eu preciso comprar um carro, eu preciso financiar um carro. Eu consigo pagar a prestação, mas eu tenho medo de ser mandado embora. Então eu nunca compro o carro porque eu tenho medo de ser mandado embora e não ter dinheiro para acabar de pagar a prestação. Você tá entendendo? Então assim, Deus precisa que você vá até a agência comprar o carro. Você tem o valor da prestação por mês? Você sabe que você tem como pagar? Aí eu tenho como pagar essa prestação. Então Deus precisa que você tenha coragem de ir comprar o carro. Porque Ele fala na Bíblia que Ele não vai te abandonar. Se Ele não vai te abandonar, você pode ter certeza que até a última prestação desse carro você vai estar empregado. E se você não tiver empregado, se você por acaso for mandado embora, ou se você perdeu o seu emprego, ou se você depende de um negócio, igual todo mundo que me segue aqui tem um próprio negócio, é autônomo a maioria, se você depende do seu negócio, você pode ter certeza que sempre no dia da prestação tu vai ter o dinheiro. Pode ter certeza. Eu falo disso, gente, porque eu vivo isso na minha vida. Eu vivo isso. Gente, Deus tem... Então, gente, a palavra de Deus, eu tive que dar uma pausa aqui porque chegou uma pessoa aqui na loja. Então, assim, você percebe que Deus, Ele manda a gente ir, mas Ele deixa claro que a gente não vai estar sozinho. Então, você pode ter certeza que quando Deus manda a gente ter coragem, esse vídeo apareceu pra mim na hora assim que eu
Deus ouviu dentro de mim, eu pensando, Senhor, me ajuda a pagar tudo que eu tenho que pagar. Porque a gente que é empreendedor, gente, sempre tem um monte de coisa para pagar. Dia 20 agora, domingo agora, eu tenho o aluguel da loja para pagar. Então, assim, a gente tem sempre um monte de coisa para pagar. A gente tem despesas altas, eu tenho funcionário que depende de mim, funcionário na minha casa, eu tenho funcionário aqui na loja, eu tenho aluguel da loja, eu tenho luz da loja, eu tenho as contas da loja, eu tenho as minhas contas pessoais, eu tenho meu carro, né, as despesas com meu carro, gasolina e manutenção. Então, assim, a gente tem muitas coisas para pagar que dependem da gente, pessoas que dependem de mim, né? E você também que tem você tem alguém que te ajuda, você que tem as suas contas para pagar, a gente fica preocupado, né? Só que, gente, essa palavra que eu tô trazendo para quem é cristão, para quem confia sua vida a Deus, para quem confia sua vida a Cristo, porque você precisa colocar as tuas lutas, os teus problemas nas mãos de Deus. Você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque Deus é justo. Deus, ele vai ajudar quem procura ajuda dele. Deus não vai ajudar uma pessoa que tá lá vivendo a vida dela, não tá nem aí para Deus. Deus é justo. Você tem livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer, que você quer viver, farrear, fazer o que você quiser. Você tem seu livre-arbítrio, você escolhe. Agora não pensa também assim, eu vivo aqui de qualquer maneira, mas na hora que eu quiser aqui, Deus tem que me socorrer sem nem eu pedir ajuda. Não, você tem seu livre-arbítrio, Então, assim como a gente que tem nosso livre-arbítrio, a gente busca Deus, Deus é justo. Deus está sempre pronto para ouvir um coração quebrantado. Se você chegar para Deus, você está afastado de Deus e você se quebrantar, fala, Senhor, me socorre, me tira dessa lama que está minha vida, socorre a minha vida, me ajuda, transforma a minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aí, minha filha, aí tu mudou a história. Aí Deus pegou a tua vida na mão dele e vai te ajudar. Agora, não pensa você que você vive a sua vida do jeito que você quer, você não ora hora nenhuma, você não entrega a sua vida, não entregou sua vida para Cristo, não entrega a sua vida para Deus hora nenhuma. Você acha que Deus vai do nada. A gente luta, a gente que é crente, a gente que é cristão, a gente que busca, a gente luta pra caramba com as nossas lutas do dia a dia. Você acha que Deus, ele vai chegar para você, vai te ajudar sem você pedir, sem você chegar para ele e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, porque você tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma parada que Deus deu pra gente. Nem Deus mexe no livre-arbítrio que ele deu. Então, a gente tem que ter essa noção de que para Deus agir na sua vida, você tem que pedir. Você tem que entregar a sua vida nas mãos dele. Falar, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, toma o meu negócio nas tuas mãos, toma a minha família nas tuas mãos, toma as minhas lutas nas tuas mãos. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Eu te consagro a minha vida, a minha saúde, os meus filhos, o meu negócio nas tuas mãos. Me socorre. Me ajuda. Você tem que fazer isso. Às vezes você não tá fazendo isso. E tá sentindo que... Caraca, será que Deus não tá vendo meu sofrimento? Gente, por muito tempo eu estava sofrendo achando que Deus não tava vendo meu sofrimento. E Deus estava movendo um monte de coisa. Só que tem coisas que a gente precisa tomar o primeiro passo. Pra gente ter de Deus o agir, a gente precisa tomar postura de crente. A gente precisa tomar postura de quem realmente quer o agir de Deus na nossa vida. Como é que você toma postura? É você orar, é você buscar, é você santificar e você confiar. Você tem que escolher confiar em Deus, mesmo quando você não tá vendo saída. Porque você não tem que ver nada. A saída quem vai dar é Deus, e muitas vezes de um lugar que tu nunca imaginou. Então você esquece de você achar que você tem que resolver o problema. Esquece de achar que você tem que pensar qual que é a saída para sua vida. Esquece de achar que isso aí é tua responsabilidade. A tua responsabilidade é orar, ter fé e confiar.
confiar. Gente, quantas vezes vocês que me acompanham aqui no canal, vocês já viram quantas e quantas vezes eu já passei aperto, eu já sofri, eu já chorei, lágrimas de sangue, e eu precisei confiar em Deus sem saber como que Deus ia me levantar, e Deus está me levantando de uma forma sobrenatural. Não é que Deus não vai fazer na sua vida do jeito que Ele está fazendo na minha. Ele tem os meios dele de agir na sua vida, mas te abençoar. Fazer as coisas acontecerem na sua vida como Ele está fazendo na minha. Deus tem agido poderosamente na minha vida. Eu sinto que eu estou vivendo momentos que eu estou, finalmente eu saí daquele deserto, eu estou começando a me levantar, estou começando a crescer. Mas quanto tempo eu sofri? Muito tempo eu sofri porque eu custei para entender isso. Eu custei para entender qual era a postura que eu tinha que ter diante de Deus, para ter o agir de Deus na minha vida. Então a gente tem que começar a entender que a gente precisa tomar postura diante de Deus e confiar em Deus independente de qualquer coisa. Depois que você confiou em Deus a sua vida, pediu a Ele para tomar a frente das suas atitudes, não deixar, sempre peça a Deus para Ele não deixar você tomar nenhuma atitude errada. Porque, gente, eu vou falar para vocês, Deus já me impediu até de fazer coisas que eu queria muito fazer, e eu tava insistindo de fazer um negócio, não tava conseguindo fazer, não tava entendendo porque eu não tava conseguindo fazer. Aí eu comecei a achar estranho, comecei, opa, tem alguma coisa, isso é sobrenatural, tem alguma coisa errada. Eu não tô conseguindo fazer isso aqui, não é normal. É alguma coisa que tá acontecendo pra mim não fazer isso. Aí, mesmo que era uma coisa que eu queria muito, porque às vezes a gente é teimoso, a gente igual criança, a gente fica, não, mas eu quero. Eu comecei aquilo, Deus insistiu tanto de não deixar eu fazer um negócio, foi esses dias pra trás, agora eu não lembro o que é. Deus, lembrei, gente, olha só, foi um pedido que eu tava tentando fazer na Natura, eu tava tentando fazer um pedido alto, um pedido assim, de um valor, determinado valor. Não era muito alto não, mas era um pedido de determinado valor. Eu tava tentando fazer o pedido, toda hora que eu fechava o pedido dava um erro de alguma coisa e cancelava o pedido automático. Eu falava, gente, mas tem alguma coisa errada, não é possível, tá tudo certo e tal. Eu, não, tem alguma coisa errada, não, tentei de novo, tentei 3 vezes. Falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. Não é possível. Só que eu lembrei depois, olha como é que o Espírito Santo fala com a gente. Eu lembrei depois que eu já tinha pedido a Deus para não deixar eu fazer nada que fosse me prejudicar. Eu já tinha pedido a Deus que não deixasse eu tomar nenhuma atitude que me prejudicasse ou que não fosse boa para mim. Depois, aconteceu alguma coisa que agora eu não lembro, que eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pedido menor. Eu vou enxugar esse pedido aqui, vou enxugar e vou fazer esse pedido de novo. E o pedido maior, gente, era quase o dobro do preço, mas era um valor assim que dava pra mim pagar. Só que eu tentando, não tava conseguindo fazer. Eu falei assim, tem alguma coisa errada, o que tá acontecendo? Aí eu peguei, não entendi. Aí eu falei, vou tentar fazer um pedido menor. Fiz um pedido menor. O pedido passou de primeira. Na hora. E não era nada de limite, problema com limite, nada disso não. Eu tinha limite pra fazer o outro. Por que não passou? Aí você me explica um trem que não tem explicação. Aí eu falei assim, e não era limite de boleto, de cartão não, tá? Que eu não tô usando, não uso cartão mais não. Era limite de boleto. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Por que não tá passando? Aí eu fui fazer, eu tinha limite de boleto. Eu falei, por quê? Aí, quando eu fui passar um pedido menor, foi. E continuou o limite lá. Aí eu entendi que Deus estava me mostrando que não era para eu fazer um pedido daquele valor naquele dia. Se eu tiver que pedir de novo, eu peço depois, mais pra frente. Sabe quando você tem um entendimento? Mas, gente, foi uma coisa física, real, que Deus não deixou eu fazer o pedido maior. E eu queria, porque queria fazer. Deus não deixou. E eu sei que foi Deus, porque foi muito estranho. Sabe quando você fala, não, mas isso aqui não é possível, tem alguma coisa errada.
Não é possível isso. Eu liguei pra Natura. A Natura falou, a gente não sabe o que tá acontecendo. Porque a senhora tem limite, tá tudo normal. Me explica isso, me explica. Gente, aquilo que não tem explicação, já tá explicado. O que é isso? É Deus cuidando da minha vida. Então, quando você for orar, a gente não sabe. Então, por isso que a gente tem que a gente não tem que entender, a gente tem que confiar. Aí eu peguei e falei, não, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor não tá deixando eu fazer esse pedido, é porque o Senhor sabe por que não é pra eu fazer esse pedido. Eu não sei por que não, mas o Senhor sabe. E pronto. E eu entendi que era Deus falando comigo, que não era pra eu fazer. Olha pra vocês verem coisas pequenas no nosso dia a dia, mas quando você entrega tudo seu na mão de Deus, Deus conduz tudo seu nas mãos dele. Tá entendendo? Então, entende isso hoje. Tome isso pra sua vida. Tome isso pra sua vida. Tenha coragem. Esteja alinhado com Deus. Coloca a tua vida nas mãos dele. Todas as tuas necessidades nas mãos dele. Que ele vai conduzir tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não é uma coisa ou outra coopera. É tudo. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus cuida de tudo na sua vida. Confia nele, porque a gente não sabe o que a gente faz, mas ele sabe. E às vezes a gente quer muito uma coisa. Eu queria muito aquele pedido, tinha um monte de coisa que eu queria, um monte de coisa. Mas Deus falou, não, minha filha, não. Não, que não pode, você não, vai te fazer mal, isso aí agora não pode. Eu não entendi, eu entendi depois, mas assim, eu queria o pedido maior. Mas eu confio em Deus, eu sei que Deus sabe o que ele faz. Eu não tenho aquela birra não, gente, eu tenho que fazer do meu jeito, não. Eu confio em Deus e depois eu entendi. Falei, caraca, cara, Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso em tudo, nos detalhes, em tudo. Então confia a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Tá bom, gente? Coragem. Coragem. Sem coragem você não sai da zona de conforto. Mas a coragem tem que estar alinhada com Deus. Você tem que estar orando, você tem que estar entregando a sua vida nas mãos dele, pedindo a ele para te guiar. E aí sim, você ter coragem para fazer a sua parte, para que Deus faça grandes coisas na sua vida. Porque você precisa fazer a sua parte, que é a parte física, que é dar o passo. Você deu o passo, lembra do leão que eu falei? Deus precisa que você vá até o leão para ele te ajudar a matar o leão. Agora, se você ficar aí parado onde você tá, atrás da porta, como é que você vai enfrentar o leão? Se você ficar só na zona de conforto, como é que você vai poder contar para os outros que você matou um leão? Caraca, eu matei um leão. Como é que você vai matar o leão se você não sair do lugar onde você tá? Você precisa ir lá até o leão. Agora, a partir do momento que você decidiu ir até o leão, Deus vai estar contigo. Deus não fechou a boca do leão na cova dos leões para salvar Daniel? E aí? Confie em Deus, que o mais ele fará na sua vida. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.